eu quero pedir a um jovem que faça uma oração, a primeira oração da noite. Então, peço a jovem Rebeca que faça a primeira oração. Nós te agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui iniciando essa conferência. Te pedimos que durante toda essa programação o Senhor esteja presente, esteja aqui conosco e que essas mensagens possam atingir de maneira que seja uma bênção nos nossos corações. Te pedimos que proteja cada família aqui representada e abençoe esses jovens, que o Senhor também derrame o seu Espírito Santo sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês que estão atrás, sentem aqui, tem a vaga, o pastor Marcelo saiu, ele está ocupando 5 lugares. Quanto melhor vocês ficarem aqui, fica melhor para a gente conversar. Olha, a gente vai conversar um pouco, tá? Eu queria, deixa eu ver. Eric, passou. Eric vai estar nos auxiliando aqui com os microfones, tá? A partir do momento que for conversando, alguém que tiver algo para comentar, falar, levante a mãozinha que ele vai estar atento para vocês, tá? Ajudando na hora da fala, tá bom? Olha, já dá um tamanho. Olha, Lívia, por gentileza, coloca aí o pastor. Primeiramente, seja bem-vindo. Deus o abençoe por disponibilizar o seu tempo, esse momento especial para a gente, aqui do seu uniforme, do campo, né? Do camisa. Estamos muito felizes por receber. Eu posso dizer que eu tive a primeira oportunidade no primeiro Solar Jovem, conhecer o pastor jovem, com uma maneira legal de conversar, mesmo com os cabelos brancos, né? Mas como eu disse, o 30 é jovem. E isso é muito importante. Nós ficamos muito felizes nesse momento de receber que esse momento que nós vamos passar aqui juntos possa ser um momento espiritual, de reflexão, de um bom papo. Um bom papo. Pastor, a gente apresentou ali uma estatística, né, que fez um levantamento entre alguns jovens. Está ligado isso aí? Pronto. E aí, vê se está aqui no lugar. Você dá uma olhadinha naquele telespectador, pode ampliar um pouquinho. Ou você se vira para ver. Melhor você está aqui, né, Pedro? Você está aqui, pastor? Esses são os números da nossa pesquisa. A gente fez uma pesquisa com os jovens e perguntamos várias coisas a eles. Então a gente fez, pode passar para o segundo slide. Primeiro foi saber a idade dos jovens, né? Então a gente começou a ver ali que tinham jovens de 12 até 37 anos. Veja bem. Então quem respondeu essa pesquisa foi essa turma aí. Pois é, mas veja, naquele último gráfico lá, aqueles que tem um monte de barrinha, o meio está mais cheio, né? Está mais alto. Então o volume dos nossos jovens aqui, a média de idade é na casa dos 20. Então a gente tem um pouquinho antes dos 20, 18 por ali, mas de 18 até 26 mais ou menos, 28, é a média da maioria dos nossos jovens tem essa idade. Pode passar para o próximo. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Perguntamos outra coisa também, acho que essa é uma gosto de saber. Com relação a relacionamentos. O verdinho só que é volta de Cristo. Jesus. Não sei porque vocês ainda não receberam essa saúde. Então, olha só, os que responderam ali, mais da metade está esperando em Cristo também. Alguns estão noivos, ou não tem noivo, tem namorado, tem gente que está namorando ali, e tem gente que é casada. Tem respondeu também que é jovem casado. Vamos passar para o próximo. E aqui nós pontuamos os temas que foram, que a gente queria que abordassem, né? E o tema mais saiu. E a gente tem muitas perguntas. Ali a gente fez, aquela pesquisa a gente fez antes de fazer a programação aqui, mas hoje a gente soltou uma outra pesquisa, que foi essa aqui, dos tópicos e as perguntas que iam ser feitas aqui. Sim, né? Todos vocês receberam ao entrar no QR Code
escanear agora, quem não recebeu, vai lá na fundo, escaneia isso, vão direto no site, feito ali pelo nosso querido amigo Lírio. Como é que começamos, né? As perguntas. Comece pelo começo. Vamos começar no começo, mas você que Então nós estamos aqui. Então vamos começar pelo assunto mais abordado ou você quer deixar para o final o assunto mais abordado? O que vocês acham? no final. Ok. Então vamos lá. Vamos começar. A gente tem duas perguntas aqui sobre fé firme em tempos difíceis. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Posso dizer. Em tempos atuais, pastor Marcelo, tem sido testada na maioria dos casos, dentro das próprias igrejas. Seria certo pregar sobre o egocentrismo, fofoca e difamação dos irmãos? Por que não pregamos mais como os antigos e os apóstolos de Cristo? E por que a maioria tem medo desses temas? Fofoca, egocentrismo e difamação entre os irmãos. Até certo ponto, nós podemos dizer que essas questões são crimes no âmbito cristão, não? Crimes religiosos. A pergunta que ela faz é por que nós não pregamos sobre isso? Mais como antigamente. Veja bem, há uma tendência. Sim. Há uma tendência. Ok. Há uma tendência. Pode acontecer até com você, né? Com vocês aqui que me ouvem. Sempre nós gostamos de ter um bom relacionamento com Deus. Certo? Talvez esse seja o ponto central que emerge todas essas questões. Falar de coisas que as pessoas não querem ouvir não motiva a aceitação pública. É simpatia, é empatia. Perde. E é como eu entendo, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu entendo que a igreja, em toda a sua história, passou por várias fases. Houve uma fase que a igreja viveu período de Eliseu. E parece que as pessoas gostam desse período. O período em que o machado submerge das águas, o período das maravilhas. Entretanto, é fundamental que a gente aceite também o período da preocupação. Só que aqueles que exortam não são bem aceitos. E eu até creio que, assim como hoje, você percebe como porque as pessoas seguem influencers. Porque eles geralmente falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E essa forte tendência, talvez imperceptivelmente, esteja envolvendo os líderes da igreja, desde pastores a dirigentes. Tá? Eu não vou falar do negócio que o pessoal não quer ouvir, porque eles não vão me aceitar e não vão querer que eu continue. Então a chance de rejeição é maior, né? A chance de rejeição é maior. Se nós fizermos uma pergunta assim, porque eu fiz pesquisas já sobre isso, porque David Leonardo tem tantos seguidores, vai ouvir o que ele fala. Vai ver qual conteúdo, né? Bruno Leonardo tem 600 mil seguidores, milhões de seguidores no mundo. Os maiores. São maiores. O número é maior. Mas ouça o que ele fala. Levante a cabeça, vai dar tudo certo. Isso não é um reflexo que acaba trazendo para nós. Exatamente. Querer ser aceito em todos os âmbitos. Exatamente. Então, a minha conclusão a essa pergunta não está com o povo, está com aqueles que lideram o povo. Há uma tendência de perceber que, ao dizer não, diminui o público. Ao dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, perde o grau de publicidade. É possível que alguns de nós, digo, entre nós mesmos líderes, haja essa postura imperceptível e consciente, mas influenciada pelo contexto da contemporaneidade. A vida contemporânea está trazendo isso. E parece que é meio imperceptível, tá? É ainda sutil, né? No nosso meio, posso dizer assim, que nós estamos vivendo uma época que, quanto mais o ego massageado, mais aceito nós somos. Aí você percebe, como foi citado aí sobre o Deus Leonardo, né? Ele está sempre uma mensagem de otimismo.
E nós temos uma marca, pelo menos eu conheço o movimento de reforma, uma marca de chamar o pecado, falar, andar nas veredas antigas, falar aquilo que deve ser feito. E isso muitas vezes é reprovado. É tanto que nós temos um hino no nosso lado, somos um pequeno povo querido. Percebe? Que número legal de seguidores. Então, ó, eu quero abrir um assunto muito interessante, bem filosófico aqui. Quando voltamos para a Idade Média, nós vemos a história de um povo que cria e depois entendia. Eu creio, por isso eu entendo. Quando nós chegamos na Idade Moderna, iluminismo, racionalismo, aí a gente vê aquela ideia. Eu entendo, por isso eu creio. Então vamos lá, dá para pensar. Falando, pessoal, analise o que eu estou falando. Idade Média, eu creio, por isso eu entendo. Eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é papa, não é padre, não é homem, é Deus. É o que falou, eu acredito. Eu creio, por isso eu entendo. Idade moderna, eu entendo, por isso eu creio. Idade pós-moderna, eu sinto, por isso eu creio. Então, predomina na atualidade essa tendência do sentimentalismo, do amassagear o ego. Então, eu não vou conseguir ser um influencer, ou ser um pastor popular, ou ser um pastor de livro, a menos que eu siga as tendências filosóficas da época. Entendendo o movimento de reforma, deve ser um povo em contraponto à realidade do momento. Quer ver? Vamos lá. Presta atenção, interessante. Quando a gente estuda a história de Esther, qual foi a discussão de Amã com o rei? Amã disse assim, ó, tem um povo aí, um povinho pequeno, certo? Que tem costumes e um jeito de ser, estou parafraseando, diferente de todo o povo aqui. Compensa esse povo ficar aqui? Então assim, eu pergunto para mim, assim, eu convivo com o mundo acadêmico. Eu estou sempre diferente, se uma pessoa assim, a pessoa está achando estranho. Se isso está acontecendo, tá bom. Tá bom, quer dizer que eu tenho coisas diferentes a transmitir. Eu digo dentro do sentido positivo. Mas se eu sou totalmente idêntico, então eu não tenho razão de existir dentro do movimento. Entendeu? Então a nossa preocupação, a menina, por exemplo, o rapaz, nosso namoro é diferente. Nosso relacionamento de rapaz e moça da igreja é diferente. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Então, aí quando a gente fala assim, a menina disse, eu namoro com um rapaz, e ele vai na minha casa, ele falou com meu pai. Isso hoje é motivo de deboche, é um contraponto à realidade. Eu estou comentando, é isso. Então, assim, sempre vai ser um pouco mais difícil falar contra o egocentrismo, contra a fofoca. O terceiro ponto. Você tem fofoca aí? Difamação. Por quê? Porque falar sobre isso envolve questões legais, tá? Um difamado, ele pode abrir uma ação contra alguém, pode gerar, não digo cadeia, mas gerar algumas cestas básicas para a igreja. Eu até acho que isso deveria acontecer. Porque A assistência social é agradecer. A assistência social é agradecer. isso. Porque essas práticas, elas são contra os valores previstos na palavra de Deus. Eu acho que por aí a gente Sério. essa pergunta. Justamente a pergunta foi essa, né? É aqui mesmo. Ele falou que deveria ter. Mas é esse mesmo. É esse mesmo. Quando isso acontece com os irmãos, eu acho que a sanção ela não deve ser só pertencer só à igreja. Se a coisa atinge níveis que a igreja não tem como mais resolver, intervir, A gente já parte para o jurídico. já aconteceu casos assim. Até porque vou fazer aqui, levantar uma conversa aqui, já que nós estamos nesse papo. Você já percebeu que o adultério em si, ele tem algo preconceituoso, dentro e fora da igreja. Mas podemos pagar uma pena dentro e fora da igreja, pelo adultério. Sim. Legalmente, juridicamente, isso é um crime. Pelo menos no Brasil.
Brasil, no Conforme o mundo. formato como ele se conceitua, ou ele é a postura relacionada a ele, pode gerar um crime ou não. Mas, trazendo para o nosso âmbito religioso, onde que nós mais temos esse preconceito? Aquela pessoa que é fofoqueira de fama, né? Porque é o levanta o nosso testemunho, né? Parabéns. O nome dele. Não é mais. Me atualizou, olha. Muito obrigado. Estou 2 minutos aqui. Mas tem valor, né? Então aqui na igreja bota uma oferta, não tem. O doutor Israel, o que ela falou é muito interessante. Ocorre que as relações sexuais consensuais, ela tem um conceito de identidade livre. Agora, uma relação sexual não consensual, como estupro e outras coisas, ela tem o peso da lei contra ela. Né? Quando o término, dependendo da cultura da sociedade, ele é visto de uma forma. Aqui no Brasil, nem se questiona mais adultério. Como sociedade, ele está namorando uma pessoa, nós demos um tempo, é isso? E as pessoas se relacionam sexualmente com outras, e por mais que biblicamente nós sabemos que é adultério, o conceito da filosofia atual é que não é adultério. Então a gente chega num ponto que ela vai apelar para a se a sociedade não. Então é o que ela falou. A gente não pode determinar que adultério é crime quando a sociedade já entende que é o comum. Tá claro? Mas eu acho que você quis fazer foi equiparar as duas Comparar, porque eu coisas. percebo que existem graus, né? Graus de julgamento, graus talvez de preconceito, isso, obrigado. Se a pessoa não era da igreja, ela é cortada. Mas quem for pornografia, Vai ficar sempre crente no banco da igreja. sendo que biblicamente a fofoca é considerada um pecado que Então, seria. sim, também. E o adultério, a gente sabe o preço do adultério, né? Isso. Quem está indo aqui a favor do Não estou nem diminuindo nem aumentando, estou equiparando, que muitas vezes aquilo aí diminui. Porque a gente já viu muitos, talvez a gente conheça um membro que foi disciplinado ou cortado porque cometeu adultério, mas eu nunca vi nenhum membro porque levantou o nosso testemunho. Agora veja bem, isso tem muito a ver com a postura da igreja. Sim. Tá? Não vamos entrar numa visão radical, porque na realidade tem comunidades que prezam muito o valor da palavra, comunidades nossas, que prezam muito o respeito à dignidade humana e à imagem do outro. Tem igrejas que disciplinam sim, pessoas que caluniam. Eu já vi. Agora tem outras que não fazem. Por quê? Voltamos ao ponto inicial. Porque eu vou ter problema com o meu irmão, porque ele não vai querer mais tocar sax porque o Chico é dele, porque o pastor Marcelo, se eu falar, ele vai ficar chateado, e aí ele fica chato, eu não tenho amizade com o Marcelo, não fica legal. Então, essa postura acomodada que as comunidades reformistas têm, não só reformistas, mas as comunidades religiosas têm, essa postura é antibíblica. Ela não é bíblica. Porque senão, como é que fica a frase? Sim, não. O que passa nisso? O que é? Maligno. Então a gente pratica o maligno sem assumir o maligno. É o relacionamento do nosso vida, né? O relacionamento da sua vida. Então, é muito sério. É muito bom discutir esses assuntos porque nos leva a refletir em qual grau de versão de vida nós nos encontramos. Beleza? Vamos partir. Nesse tópico tem outra pergunta. Tem? Aqui fala assim: por que a maioria evita perguntas polêmicas? Porque a maioria evita questões polêmicas. Porque a maioria evita perguntas polêmicas, porque são impossíveis de responder ou porque não temos fundamentos bíblicos para explicar? Não. As perguntas polêmicas, alguns evitam porque não estudam para responder. Verdade. Por exemplo, se vocês lerem aí, o pessoal da revista Cultura, uma revista nacional, pediu para falar sobre eutanásia. Eutanásia é uma questão da bioética
bioética é algo super complicado de avaliar. Eu estava conversando com o nosso colega que estuda direito. A pessoa, é a questão da morte assistida. Você fica olhando a pessoa ali, estando ali e diz assim, ó, eu não acho justo que ela fique mais tempo. Desliga os aparelhos e eu vejo ela morrer. Eu provoco a morte. Isso é suicídio? Isso é homicídio? Percebe? É uma discussão da bioética. Então é um assunto polêmico. Aí o pessoal da revista diz, o senhor escreve um artigo sobre isso? Eu escrevo, sem problema. Aí eu fiz um artigo, mas não tinha como fazer um artigo com 800, 700 palavras. Eu fiz um artigo com 2.800 a quase 3.000 palavras. Aí eles disseram assim, ficou muito claro, posso dividir em duas partes, parte 1 e parte 2, porque se eu não deixar assim vai ficar incompleto. Mas eu penso que eles pediram para outros escreverem o artigo. Mas por que alguns não querem escrever? Porque o assunto é polêmico. Vê que no Uruguai, 15 de outubro, eles decidiram aprovar a eutanásia em alguns casos. No Brasil não. Alguns países estão reticentes sobre isso. E esse é um assunto polêmico. Com pena de morte. Então, respondendo aí, quando você escreveu, vamos tentar um pouquinho ainda tentar adiantar. É porque o pessoal não estudou para responder. Porque para tudo existe uma resposta bíblica. Eu acho que E o que vai. acontece para você? Sim. Eu acho que nessas duas perguntas o que aparece muito é assim, o posicionamento da igreja quanto a esses assuntos. Sim. E eu acho que vale um pouco da nossa responsabilidade quanto a esses assuntos. Porque a gente coloca sempre a responsabilidade no outro, Sim. mas não no aprender. Não aprender. Eu creio assim, que não existe assunto polêmico para aquele que não ignora o assunto. Porque tudo é importante. A gente pode, qualquer assunto que prossegue aí, a Bíblia tem uma resposta. Eu não sei se a resposta vai ser de acordo com o que as pessoas esperam, tá? Correto? Eu não sei se a resposta bíblica encontra consonância naquilo que as pessoas esperam, mas a Bíblia tem uma resposta. Pois bem, a gente está falando aqui as perguntas que vocês fizeram, a gente vai ser um pouquinho mais rápido, tem algumas perguntas. Se não for todas respondidas hoje, não se preocupe, vai ser respondida em algum momento. Tem amanhã um momento especial. Então vamos para o tópico agora. Vamos para o tópico. Certo? Vamos para um tópico que eu acho que é um pouquinho mais polêmico do que feio. Sim. Eu acho que é vestuário. Devo usar isso ou não? A pergunta percebo que no mundo digital as pessoas sentem-se à vontade para postar fotos com vestuários que não usam no dia a dia. O vestuário da vida real precisa ser o mesmo da virtual? Boa pergunta. Tá boa, Eu não me lembro o nome do autor. Há um autor aqui muito famoso, ficou famoso em 2015. Han. Acho que isso é um coreano naturalizado alemão. Ele fez o livro A Sociedade do Cansaço e o Enxame. Quando ele fala sobre o enxame, ou a sociedade do cansaço, na sociedade do cansaço, ele fala que a pessoa ela tem, na vida, ela tem um relacionamento na esfera pública e na esfera privada. Tá? Então, o que é público? É aquilo que você pode expor em qualquer momento. Me ajude? Em qualquer lugar. E o que é privado? Só É você. aquilo que é reservado. Exato. Então, eu vejo hoje, com toda a franqueza de vocês, uma incoerência naqueles que se dizem reformistas. Por quê? Porque o brilho da igreja, mais do que a gente, é a mulher. A mulher é o símbolo da igreja. Eu vejo como algo muito incoerente, e esse autor comenta isso. Né? Eu tenho um livro digital para vocês, incrível livro. Ele não é da reforma, não. Mas o que ele fala mais certo do que a conduta de alguns reformistas. E Deus muitos pesquisam cristãos também. Então é o seguinte: se eu tenho um comportamento na igreja
Mas, se eu for criar uma ideia mais figurada, aqui tem um monte de luz. Qual é a necessidade de nós brilharmos para nós mesmos? Há alguma necessidade? Eu pergunto a vocês. Não. Onde eu tenho que brilhar? Lá fora. Volta a pergunta. Sim. O vestuário da vida real precisa ser o mesmo da virtual? Atualmente, diferente do que acontecia nos dias dos apóstolos, os apóstolos tinham que cercar o Mediterrâneo para pregar o Evangelho. Ele tinha que chegar até a Tarsis, que hoje é a Espanha, lá perto do Estreito de Gibraltar, e da parte de baixo, Marrocos. Né? Quem estuda geografia sabe o que eu estou falando. Eles saíram de lá, da Fenícia, e iam até a Espanha para pregar o Evangelho. Esse era o mundo habitado. Tá? E hoje? Nós temos que pregar o Evangelho ao mundo. Qual é a melhor forma de pregar o Evangelho ao mundo? Virtualmente. Então, qual é a coerência que existe em ter uma vida dupla? Fica meio que incoerente, na É verdade. incoerente. Então, por exemplo, se vocês quiserem, assistam na TV Conectados, uma série de palestras que tivemos lá, chamada Igreja Pública, um Espetáculo. Quem é a igreja pública mundialmente hoje? É a presencial ou é a virtual? É virtual, aquela que se apresenta. E onde nós mais temos falhado? Na presencial? Na presencial até que está todo mundo. Ó, dava até para receber as Cocerode hoje aqui, né? Mas vamos para a vida dela, vamos sair daqui, além da igreja, né? Então, essa não é uma crítica que eu faço a vocês e a quem me ouve. Eu faço a crítica ao movimento de reforma no mundo. Se nós não somos diferentes, qual é a razão que nós existimos? Somos iguais a todos. E assim, falando desse assunto de vestuário, que eu percebo que, principalmente as mulheres, elas são bombardeadas no sentido de vestuário. Porque o homem luta uma causa, ele está igual ao outro homem. Apesar de que Tem calça vaga, tem cada vaga, né? hoje já está tendo umas mudanças na questão. Eu tenho medo de você falar e as meninas quererem dar uma réplica ao que você está falando. Então, Aí tem que provocar elas falar. Sim, Então a gente percebe que hoje existe uma inconsistência tanto na postura masculina quanto feminina. E a gente percebe que, claro, ninguém vai tomar banho numa praia de calça e camisa comprida. Mas não é também interessante você estar postando aquilo que você está. Parece que tem uma vida oculta, mas não é interessante, até porque nós temos a nossa privacidade. Entende? Então, coisas que é nossa não precisa ser exposta para o mundo. É a sua intimidade naquele momento. Somente de lazer. Já vai pensar o quê? Nossa. Eu acho que os assuntos se costuram bem. Que a gente falou no primeiro tópico e agora nesse segundo. Existe muito essa questão do propósito. Às vezes a gente vai tão no comportamento de manada, porque todo mundo faz, porque todo mundo posta, porque todo mundo quer ser bem visto, quer ser seguido, quer ser validado, que a gente começa a reproduzir as coisas sem ter muita percepção do que é que a gente quer com aquilo. O porquê. Às vezes a gente quer e o porquê não é tão bom, mas porque todo mundo faz, eu também vou lá e faço. Eu vou lá e posto, eu vou lá e sigo, porque se é uma trend, eu vou fazer uma trend junto com todo mundo. Se eu vou vestir uma roupa, eu vou vestir uma roupa porque todo mundo está vestindo também. E não o porquê eu estou vestindo aquela roupa. Pode ser que a moda que está acontecendo dê super certo em casa com a minha conduta, mas tem modas que não acontecem de acordo com a conduta e a gente vai porque segue o ritmo. Não que não possa, não existe nada que não pode, Todo mundo pode tudo. mas é como é o objetivo, é o propósito, é isso que a gente tem que pensar. Se eu venho para a igreja aqui, eu venho para adorar a Deus, então minha vestimenta, minha conduta vai ser de adoração. Vou para a praia, é uma recreação, então eu vou lá para me recrear. Agora, se eu posto alguma coisa nas redes sociais, isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha. Se eu posto uma foto
que dentro dos meus parâmetros cristãos, dos meus princípios, aquilo vai causar algum impacto em alguém, eu devo pensar. Eu não posso. Será que a gente quer atingir alguém, atinge o quê? É que nem a polícia vai com a melhor intenção na favela, chega lá, troca tiro com bandido, na maioria, boa parte das vezes, pessoas inocentes acabam morrendo. Né? Mas qual é a real intenção? Então acontece. Mas tem gente, como ela falou, faz por impulso, né? De comportamento de nada. Eu quero fazer uma pergunta. Qual o momento da minha vida, da tua vida, de quem me ouve, de quem assiste, que eu estou descompromissado da missão de pregar o Evangelho de Deus? Qual o momento? Existe algum momento? Então, dentro desse contexto, nessa perspectiva, todas as vezes que eu reflito, eu tenho até um texto, eu tenho um artigo nessa revista, eles pediram assim, pastor, escreve para mim, eu posso revestir, está escrito, eu vou mandar o livro para vocês. Eu tenho como refletir a Cristo nas redes sociais? Poxa, aí foi meu prato cheio, eu fiz o texto, e o texto fala sobre isso. Tenho sim, só que nós não temos feito isso. Vamos ali para a próxima. Olha, quem não segue ainda Geração 12 e 21 no Instagram, comece a seguir, porque nossos seguidores ainda não estão. Hoje a gente queria tanto fazer uma live, né, Vanessa? A gente queria fazer uma live, mas com vocês não está divulgando, não está criando, porque tem uma quantidade, né? Mas tem quantos seguidores? Eu acho que é para dar, 1.000 seguidores. O grupo de adolescentes já tem mais de 3 anos. Acho que eu vou compartilhar também. Então, quem não segue, começa a seguir, pede ao vizinho, ao colega, ao parente, para seguir lá, tem alguns conteúdos bacanas. Continua o papo reto. Aqui tem outra que diz assim, pastor, sempre tive essa dúvida. Queria saber a respeito do uso de shorts, principalmente para nós do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas. Se o uso de short é pecado, e se for, eu quero que me comprove biblicamente. Até porque a Bíblia é o nosso manual para irmos ao céu. É isso ou viajando? Está corretíssimo. Não viajou não. Não tenha dúvida que usando short você vai sentir menos calor. Peraí, só um minuto, porque ele está pedindo para que eu leia de novo. Peraí. Essa dúvida dele pode ser que eu use aqui, né? Se o uso Eu vou sentir menos calor. se o uso dos shorts é pecado, e se for, eu quero que me comprove biblicamente. Até porque a Bíblia é o nosso manual para irmos ao céu. É isso ou viajei? Não viajou não. Não viajou não. Pessoal, nós aqui do Nordeste, nós que eu sou filho da terra aqui, meus pais são daqui. Veja bem, uma coisa é como nos sentimos, e outra coisa é o que eu devo representar. Muito bem. O fato de o dia estar calor não indica que seja necessário que eu deixe as partes do corpo descobertas. Por quê? Se eu for na Arábia ou na região do Oriente, Parece que ele é mais quente do que aqui, né? Parece que ele é mais quente, né? é muito mais quente do que aqui. É recomendado aos moradores daquela região cobrir muito bem os membros por causa do risco de câncer de pele e coisas semelhantes. Então, o ideal é que a gente use uma roupa que transpire. Então a gente pode pegar aquele contexto de animais comerciais. Use roupa conforme o clima. Exatamente. Não há lógica. Eu quero levar para vocês para o campo da lógica. Não há lógica em uma irmã ou um irmão ter uma conduta dentro da igreja que proporcione uma certa transcendência de moral, de ética, de respeito e entender que quando sai do lado de fora da igreja, o que você falou hoje, Lissa? Olha a comparação. A reunião hoje é formal ou informal? Tem que usar gravata ou não? Falei, pastor, hoje é de camiseta e bermuda. Eu falei assim, Foi isso que ele falou. Eu entendi que é uma linguagem figurada. Eu não vim de camiseta. aí ele falou assim, vou me esforçar para... Camiseta, mas não vim. Então, pessoal, você não está viajando. Eu tenho certeza, assim como você, que a impressão que o corpo sente ao termos estarmos com menos roupa é
uma impressão de refrigério, de refrigério, não, De alívio. de alívio. Entretanto, esta questão está relacionada como você administra a sua condição de vestuário, porque se você tiver um vestuário que transpire bem, por mais que seu corpo vai se aquecer, não vai trazer transtornos para a sua saúde. E além disso, agora vem a parte da Bíblia. A Bíblia diz que a igreja é como um exército com bandeiras. Quem já viu aqui algum desfile? Acho que todos, né? Como é que é a roupa de todos que desfilam? É uniformidade. Então, se você quer usar um short ou fazer qualquer coisa que esteja em desacordo com a uniformidade que a igreja procura manter para brilhar, então você está comprometendo a igreja. Bom, vamos ao texto bíblico, né? Exército com bandeiras é o texto bíblico. Se você que tem ciência de espalda com livros, ver um irmão fazendo uma coisa errada, ou se você que tem ciência faz uma coisa errada diante do irmão, você peca contra Cristo. Já leu isso? Então, nós temos uma cultura religiosa, um padrão de vestuário. Todas as vezes que eu uso uma roupa em desacordo aquilo que a igreja propõe como comunidade usar, eu comprometo a fé e a condição mental do outro irmão. Poxa, Fica confuso, né? Fica Por confuso. que ele pode? Por que o irmão Marcelo pode? Ele foi lá na frente de pergunta lá no Aracaju. Loucura! Não pode fazer isso. Aí o jovem disse, mas eu sempre quis fazer isso, eu achei legal demais esse pastor. Eu vou ter vários seguidores, vou aumentar meu número no Instagram. Vai melhorar, né? Agora, vamos fechar o assunto. Onde nós vivemos? O que é o movimento de reforma? Uma comunidade. O que era a igreja nos dias dos apóstolos? Era uma comunidade. Se você não quer viver em comunidade, isso não é exigido de você. Uma opção. Mas se você está vivendo em comunidade, você deve seguir os parâmetros da comunidade. Esse é um ponto importante. O que eu quero realçar é o seguinte: quando a igreja ela transmite uma imagem, só uma imagem ao mundo, essa igreja é compreendida e tem visibilidade. Então, posso dizer que essa igreja não perde a sua identidade. Agora, quando a igreja começa a passar uma identidade, uma imagem dispersa, você não sabe quem é a igreja. Por exemplo, alguns aqui já fizeram pós-graduação e tudo mais. Quando a gente muda de módulo, vem outro professor. O professor quer saber quem a gente é para ter o laço de relação de confiança e afinidade. É a maior canseira. Na área da teologia, você tem que dizer a tua religião, a tua igreja, quem você é. Aí, quando eu fazia meus cursos, que ainda faço, aí o pessoal, e você, Marcelo, quem você é? Eu digo, eu já vou falar tudo lá. Pessoal, eu sou pastor da igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, que não concorda com o segundo casamento, que também crê que o sábado deve ser guardado de pôr do sol, onde todos entendem que nós estamos fazendo a restauração de todas as coisas através da alimentação. E cada hora que eu vou falando, o olho da turma lá no vai regalando. Eu sou assim. E na academia tem o direito da pluralidade. Você não pode queimar o outro. Então, eu prego o evangelho. Então, para ninguém me queimar, né? Então é o seguinte, faz o seguinte, quer ser reformista? Seja reformista. Porque se você não é, você não faz parte da comunidade, apesar de ter um nome no voto mesmo. Eu estou aqui dá para perceber que nessa questão que está falando, muitas vezes é a falta do saber o porquê. Por que você é reformista? Porque assim, ser cristão ou ser crente hoje, só você já aceitar Jesus. Mas a reformista tem uma quem, já percebeu? Tem um negocinho diferente, tem que ser, pelo menos. Eu não vou decidir, eu vou falar como a Elma que falava. O quis te responder aqui. Eu vou falar como a Elma que falava, nas suas escritas. Então, pessoal, posso usar short? Meu sogro dizia assim, chegou um pastor na igreja e a pessoa perguntava assim, pode fazer isso? Ele pode. Pode fazer isso? Pode. Pode fazer isso? Pode. E o rosto do povo ficou cada vez pode. Só que eu não garanto que vocês vão para o céu. Agora, esse ponto que você tomou é interessante. Não é sobre os
entende que é desse jeito, Certo, e o jeito que é desse jeito, quer participar dela com livre e espontânea vontade, é interessante que eu siga os princípios. Agora, sobre pecado ou não pecado, o que que você fala? É pecado eu usar short? se eu estou dentro da minha casa, tá me entendendo, né? Às vezes, Eu parece também. que a gente Isso explica aí. de jeito errado. Concordo. Se o senhor explicasse, o senhor não, né? Se as pessoas explicassem desse jeito, olha, meu filho, não é pecado, o senhor vai responder sim ou não, mas a gente preza por seguir desse jeito, por conta disso, Tem os porquês, né? sabe? E não só chegar assim e dizer, olha, é pecado, aí eu penso, pô, se eu usar um short dentro de casa, ou então na praia, eu vou pro inferno. Eu não posso dizer que usar um short é pecado, porque não é pecado. O sábio conhece o tempo e o modo, está escrito. Hã? Agora, se você está usando qualquer tipo de roupa, eu não vou no short não, mesmo uma irmã usando uma saia muito próxima ao corpo dela, mostrando as curvas do seu corpo, não é porque ela é saia que ela não esteja pecando, tá claro? Então a questão, o problema não está no short, porque eu não consigo tomar banho de terno e nem ir na praia de terno, tá? Mas o que está errado é a pessoa não saber qual o tempo e o modo correto para usar aquele tipo de roupa, certo? Agora, eu quero fechar com um raciocínio. Vamos para o texto grego. O texto grego diz assim, ó, que a igreja, que a gente chama igreja, em grego é eclésia. Mas se você for ao pé da letra da palavra eclésia, a palavra eclésia quer dizer sai para fora. Entende meu raciocínio? O termo igreja quer dizer sai para fora. Pode procurar no Google aí, onde vocês quiserem. Então, aonde deve estar a igreja? Dentro ou fora? Fora. E qual é a ideia da igreja de dentro? Vinde e aprendei. E o resto? E o resto? Ide e o quê? Ensinai. Então, qual o único propósito de nos reunirmos numa igreja? Um dos únicos propósitos. Alguns dos propósitos. Nos reunimos como comunidade. Mas qual o principal propósito? Qual o principal propósito da igreja? Ide. E nós vamos de que jeito? Eu acho que o ideal não é ir de short. Não acho que o ideal é ir de short. Acho que o ideal é a igreja sair ao mundo como um exército com bandeiras, com uniformidade. Você nunca deixa de falar. Estamos em uma recreação, que obviamente estamos em um clube, que é uma coisa verdadeiramente bizarra. E aí, assim, as mães, homens como mulheres. Eu lembro que a irmã Josefina dizia: eu subi. Josefina, quando começa a marcaria, e aí ela subiu lá e vai aquela coisa, eu acho que ela desistiu. Escorregava o povo, ela arrumava. O rapaz que estava fazendo um bullying para cara de segurança, para a menina que estava esquecendo. Ela foi e disse: olha. E ela pega a Bíblia para ser menina da festa, porque ela está ali, porque as palavras que ela. Tiveram uma impressão. Ele chegava ali, e disse para mim que veio ser criado. Ela foi lá e começou a pegar isso. Eu fui umas 3 ou 4 vezes a biblioteca. Estou desse ponto, que ele vai ter muitos nossos que aí não deixar entender qual é o propósito dele. A gente pode ir algum irmão que tiver rezando, de repente o cara pegou para alguém ali, de uma forma que a pessoa está quase vida. Julgamento é uma coisa que o cara você precisa ter. Então fica claro, tem roupa de banho e roupa de banho, tá pessoal? Tem roupa de banho que é adequada e tem roupa de banho que é inadequada. Vocês estão entendendo ou não?
tem o mesmo contexto. Tá. Pastor, mesmo sabendo que há pessoas que usam roupas que não estão 100% nas normas, sempre vejo criticando umas às outras. Sempre as vejo criticando umas às outras. Percebo que isto tem afastado mais as pessoas da igreja do que aproximado elas de Deus. Onde está o erro? Em quem usa as roupas fora das normas ou em quem critica e a afastamos? Segura aí. Eu acho que está linkado com o que a gente já respondeu na outra pergunta, mas vamos para a próxima. Manga pouco acima do cotovelo, usada na igreja, não deveria ser visto como algo errado. Afinal, várias irmãs já foram expostas ao ridículo por usar mangas assim. E isso não deveria ser revisto para evitar constrangimentos e extremismos? Pode. Pessoal, é o seguinte, nunca foi um movimento de reforma, com essas decisões da geral, algum questionamento em usar manga curta. É dito pelas decisões da geral que em momentos de trabalho missionário é oportuno que se usa roupas de mangas compridas. Sabe disso? Não. Com relação à igreja, eu conheço a igreja em alguns lugares. No lugar onde mais usam mangas curtas, o país nosso, a nossa igreja, onde usa mangas curtas, o pastor ele faz o culto lá na frente, de paredão, e aí ele sai, cumprimenta os irmãos lá na porta, e quando ele sai para despedir os irmãos ali na saída, ele já tira o paletó, está de manga curta, e é normal isso naquele país. Então, isso não é um princípio da igreja. É uma recomendação da igreja. E a recomendação é: quem visita as missionárias, ao trabalho de campo, a igreja deve usar as mangas compridas. É uma recomendação. Mas não é um princípio, porque se fosse um princípio, vamos lá. Se eu disser a todos vocês aqui, amanhã vamos fazer uma pizza de manhã, o Neto vai fazer a massa, a irmã vai preparar o molho. E aí? Dá para fazer? Não. Por que não? Porque é princípio. E se nós fizermos, o pastor Daniel vai me ensinar que vem, vai escolher a gente para disciplinar da igreja, tá certo? Porque tocamos no quê? No princípio, no pilar. Mas, se nós formos disciplinar todos os irmãos que nas redes sociais estão de manga curta, eu acho que dos 44 mil a gente ia disciplinar pelo menos 25, não? Não é? Então, isso não é princípio. Eu não estou dizendo que não é recomendável, mas estou afirmando que isso não é um princípio, porque é um princípio, não se negocia. Estou claro o que eu estou falando? Vocês já viram vários pastores com manga curta. Eu uso manga curta. Se fosse princípio, vocês acham que eu... Não, isso não é princípio. Aí, a irmã que está cozinhando ali, os funcionários que trabalharam comigo na editora, nenhum podia ter manga comprida. Porque a máquina pode puxar a roupa e o braço ir embora. Então, princípio não se negocia, irmãos. Negocia princípio? Não. Então, a manga comprida é uma recomendação da igreja. Ela é seguida em vários lugares. Em alguns momentos ela não é seguida, porque é recomendação. Agora, para ela se tornar um princípio, ela tem que ter uma base bíblica muito forte. E não existe essa base bíblica para manga comprida. Não existe. Não existe. Para saia, com dor. Irmãos, saia é princípio quando ela não expõe o corpo. Saias ou calças compridas para homem, que expõem as partes do corpo, fere princípios. Modéstia, né? Aí fere a modéstia. Então, é um equilíbrio. Não vamos criar um princípio na manga comprida, quando na realidade,
Se o fosse, nós não poderíamos negociar. Está claro? Claríssimo. Vamos para o próximo tema. Agora, é recomendável a igreja de manda cumprida, isso afeta, deixa os irmãos com uma aparência interessante, mas se o irmão chegar com manga curta, nós não podemos excluir da igreja. Claríssimo. Várias pessoas eu conheço que já falaram isso, deixaram de Não, você deve vir à igreja. porque, tipo assim, culto de quarta-feira, ele não podia, porque ele não queria vir para a igreja na luta. Acabou colocando uma roupa acima do objetivo real do Você deve vir culto. à igreja. E se você tem essa possibilidade de as quartas-feiras irem à igreja, nada impede, para você não afetar a consciência ou ofender algum irmão que acha que isso é uma ofensa, que às vezes ele tem que pensar assim, você já deixa aqui na igreja uma camisa de suporte, deixa aí com o irmão Adriano, às vezes eu chego, mas não deixa de vir no culto. E se um dia acontecer, venha no culto. Porque, principalmente de quarta-feira, né? Porque é esse culto que é muito recomendado pelos pedidos. O próximo tema é relacionamentos e escolhas saudáveis. Mais perguntado. Temos tempo? Podemos encerrar por aqui? Já Vamos vamos encerrar. Vamos encerrar, pastor. Senão o pessoal vai ficar amanhã tarde. Gente, lembrando a vocês também, vocês podem perguntar, tá? Tem as perguntas aqui, tem se pergunta quiser fazer pronta um aqui, comentário também, se levantar a mão que a gente leva o microfone. Vamos lá. Primeira pergunta que começa assim, pastor. Como saber durante o namoro o momento certo de noivar? Essa é fácil. Pessoal, vamos entender o que a gente chama de namoro aqui no Brasil. Não é a mesma coisa que o pessoal da Colômbia entende. E não é a mesma coisa que o pessoal dos Estados Unidos entende. Eu transito nesses mundos aí, eu sei que a compreensão de cada jovem é diferente sobre namoro. Por exemplo, uma garota aqui de Aracaju começa a namorar com um rapaz da Colômbia. Quando começa o namoro para eles, já está começando o noivado. Antes disso, é só amizade. Quando começa o namoro para eles, inicia-se o noivado e já inicia-se o caminho de um possível casamento. Lá na Colômbia. Lá nos Estados Unidos, os garotos nem se conversam muito, porque se conversar muito já vão dar a entender que estão namorando. Aí é muito comum o garoto casar com uma americana, ele vem de fora, mas os que moram perto não se casam, porque quando começa a conversar, a igreja já entende que eles estão namorando. Então a questão do namoro é muito complexa, mas qual é a raiz que deve te dar, qual é a base que você deve ter para definir se o namoro, qual é a pergunta? Se o namoro é o momento certo para noivar. Presta atenção, aqui fica fácil. Vou dizer por quê. O relacionamento, ele é uma situação dinâmica. Ele não é uma situação estática. Quando você se relaciona com alguém, com um namorado, palavras são trocadas, alguns toques são trocados, pega na mão da moça, coisa desse tipo. Mas isso ainda não define se está tudo certo. O que define se está dando certo o namoro é se esse relacionamento está fazendo de você uma versão melhor do que você é. Ficou claro aqui? Isso é muito sério. Estou falando. Estou namorando com fulana. Tá. Comecei a namorar com essa menina, me tornei mais religioso, me tornei mais cuidadoso na reforma de saúde, parei de fofocar. Estão entendendo? Esse relacionamento está mudando. Aí o pessoal disse: Marcelo, é você mesmo? Essa menina está mandando em você, por exemplo, né? Não,
ela está fazendo de mim uma nova versão, uma versão para a glória de quem? Então esse é o relacionamento que dá certo. Esse é o relacionamento que dá certo. Hã? Pode. Porque está te elevando. Eu conheço vários relacionamentos de meninas e meninos que o rapaz, ele se tornou um homem depois do casamento. Quem já ouviu a história? É bom namorar, porque quando você namora, parece que você se torna mais homem, mais adulto, já pensa em algumas coisas para o futuro. Já ouviram isso? Esse é o resultado de um relacionamento próspero. Então, se esse relacionamento é fácil de descobrir. Estou namorando com o João. Nossa, depois que eu namorei com o João, como tem sido sua vida? Pronto, responda para você mesmo. Ela está melhorando. Eu estou economizando mais. Eu estou ficando menos vaidosa. Isso, aquilo, outro. Então, esse relacionamento é para a glória de Deus. Não, agora eu comecei a namorar com a Maria. Está uma caixa de Pandora. Está uma encrenca do caramba. Ele não me responde no WhatsApp. Ele parece que eu não existo para ele. Isso aqui outro. Vai embora. Isso não é relacionamento. Eu queria fazer uma pergunta. E quando quem está com os namorados esquecem do resto do mundo e para de sociabilizar? Isso não é relacionamento. Porque o que é o relacionamento? Qual é o propósito de Deus com o casamento? Ser uma referência para a sociedade. E dentro da sociedade, prevista no Evangelho e em Gênesis, o homem não deve estar só. Entretanto, não está previsto em Gênesis que o homem deve estar só em duas pessoas. Está previsto em Gênesis que o homem deve formar família e encher o quê? A terra. Então a família é o resultado de uma célula máter daquilo que vai se tornar uma sociedade. Se o namoro não faz de você um ente social, se o namoro está fazendo de você um eremita, isso não é namoro. Isso é um clausuramento. Acontecia isso quando a gente tinha que fazer prova, a pessoa tinha que fazer prova, e aí tinha que ficar escondido lá e tal. Até o horário. Até o horário. Era pecado do mesmo jeito. Mas assim, como é que é o namoro? Se o namoro te clausura, tem clausura, isso que é isso, né? Te deixa dentro de quatro paredes. Não. Você não pode usar essa blusa. Não, você não vai sair comigo. Não, eu não gosto que você se relacione com os outros. Não, ela começou a namorar com fulano e não conversa mais com ninguém, porque ele não quer. Mas às vezes não é uma imposição. Às vezes é sutil. Às vezes é involuntário. Às vezes os dois estão ali da mesma forma, porque acham que precisam estar juntos, mas acaba então, não deixa só ser. Agora eu sou obrigado a falar como terapeuta de família. Presta atenção. Aqui é uma síndrome, ou um fenômeno, uma patologia familiar. Cada família é um sistema. Ele, vocês vieram de um sistema. É como se fosse um computador. Um é 486, outro é Pentium não sei o que, outro é. E outro, eu estou falando de coisa antiga, né? E outro tem não sei quantos teras. Certo? Tem família que é evoluída, que é dinâmica. Ela já faz os filhos crescerem para serem juízes, médicos, doutores. E tem famílias que já têm uma certa baixa estima. E ela produz seres humanos desse mesmo jeito. O que está acontecendo com esse casal é que eles chegaram de dois sistemas semelhantes. Fica interessante? De dois sistemas que têm um prazer de não se relacionar. E quando se funde essas duas pessoas, ela fortalece mais o sistema. E aí elas continuam sendo mais isoladas do mundo. Não é interessante isso? Isso a gente estuda em terapia de família, quando a gente consegue analisar a questão das referências. E o que é pior é que essas pessoas não têm o self, que a ciência chama de self. Eles não conseguem se enxergar.
ou eles só se enxergam entendendo que o ideal é o que eles fazem. Está complexo o que eu estou falando? Hã? Isso é maléfico. Porque o Espírito Profecia diz que o ser humano é um ente social. E se eu sou um ente social, eu existo para resplandecer. Mas se eu me enclausuro, aí vem o texto de Mateus, eu estou fundamentando teologicamente. Eu não posso colocar a luz aonde? Correto? Então como é que eu vou dizer para as moças solteiras, rapazes solteiros que estão aqui, que vale a pena ter um casamento, se o meu casamento está enclausurado? Então é incoerente, e esse é um fator um tanto patológico nas questões ligadas à terapia de família. Luísa está comentando. Só um adendo sobre o que você falou sobre a amizade no relacionamento. Realmente, o relacionamento não deve ser uma prisão. Sim. Porém, a partir do momento que você entra no relacionamento, a gente deve ter uma certa Ética. Tipo assim, ter amizades que não dá para continuar quando você está no relacionamento. E se você tiver amizade, você deve ter respeito com aquela pessoa. Tipo assim, eu namoro e eu vou ter amizade com pessoas solteiras. Vou sair para certos lugares, tem certos comportamentos que não combinam com a pessoa que tem um relacionamento. Entendeu? Então, assim, a gente não deve fazer de um relacionamento uma prisão. Porém, eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa que realmente tem um relacionamento. Exato. Para que aquela pessoa não se sinta desrespeitada. Perfeito. Existe uma conduta para cada processo. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, a empresa de médicos. Existe a ética do médico, não tem? Existe a ética do advogado, não tem? Existe a ética do pastor. Existe a ética do administrador. Tem coisas que não pode passar para o pessoal do operacional. Quando a gente entra num relacionamento, existe a ética do relacionamento. Certo? E a ética do relacionamento, não, por exemplo, eu sou casado. Eu tenho uma ética no meu casamento. Mas aí eu saio assim, encontro a irmã lá no centro de Aracaju, ali no Mercadão, que ali à noite é uma penumbra, né? Aí eu encontro uma irmã lá sozinha. Eu disse, mas o que a irmã está fazendo aqui? Eu perdi o ônibus e tal. É melhor eu procurar alguém para ajudar a irmã, ou trazer alguém para vir comigo, do que eu trazer a irmã sozinha dentro do carro. Estão me entendendo? É melhor eu ficar ali e dizer, irmã, quem eu posso te chamar para te ajudar, do que eu trazer uma irmã muito bonita, muito simpática, muito nova, e eu, um cara muito novo, não muito bonito, eu, um cara muito novo, também vai ser irmã. Por quê? Porque fere a ética do relacionamento. Então, o que você está falando é muito oportuno. Estou namorando, aí eu tenho que conversar, seguir a ética. Eu não posso sair abraçando e beijando todo mundo. Não posso ficar conversando no cantinho da igreja com outro cara. E coisas semelhantes. Está correto? Pastor, tem outra pergunta aqui que talvez eu até já passei por isso, interessante. Ó. Questão do horário, né? Estou gostando de ir um rapaz da igreja. Porém, estou confusa em relação a esse sentimento. Oro há meses pedindo direcionamento para que, se for a vontade de Deus, que seja leve e natural. Se não, que tire do meu coração. Mas, com o passar do tempo, o sentimento ficou mais forte. Será uma resposta de Deus? Muito legal isso aí. Isso aí acho que é síndrome que toda prostituta. Pessoal, esse problema só muda de interesse. Isso ocorre em todo o coração. Todos queremos uma resposta de Deus. Ou não? Todos queremos assim, que se faça a minha vontade, com a de Deus. Mas há um texto na Bíblia que diz assim, vamos trabalhar essa ideia, aqui eu tenho que entrar na teologia de novo. Pessoal, preste muita atenção. Jesus diz assim, até agora nada pediste em meu nome.
leram isso? Está escrito nos evangelhos. Só procurar, nada pedir esse meu nome no Google, você vai achar, no Google vai te ajudar. Em outro texto, em 1 João, diz assim: Ele nos atende quando pedimos segundo a sua vontade. João 5, verso 14, se não me engano. Deus não tira de nenhum ser humano a possibilidade de duvidar. Nenhum. Se você disser, eu duvido muito e tal, não se preocupe, você é ser humano duvida mesmo. E sobre isso, tem um ar que diz assim: ó, Deus não retira de nenhum homem a possibilidade de duvidar. Entretanto, Ele mostra para a nossa vida evidências pelas quais podemos entender seu propósito na nossa vida. Nesse caso aqui, se ficou mais forte no coração. Então você tem que ter evidências. Quais são as evidências? Vamos lá? Vamos lá. Primeira evidência: tem consonância entre os pais? Seu pai te apoia, tua mãe te apoia? Todo pai não é porque o pai realiza algo para ele. Sim, essa é uma síndrome. Isso é uma patologia. Mas isso acontece. Tem o apoio dos pais? Tá. Tem o apoio da direção da igreja? Tá. O rapaz realmente gosta de você? Ou é você que gosta do rapaz? A moça gosta de você? Ou é você que gosta da moça? Então, primeiro, você precisa entender se é ou não correspondido. Estou certo ou errado? Tá. Como é que eu vou saber isso? Se eu sou uma moça e eu não posso cortejar um rapaz. Estou errado ou estou certo? Então você procura pessoas que são do sua relação de confiança para fazer essa busca para você. Porque às vezes compensa você subir uma ponte do que atravessar o rio de barco sozinho. Vocês estão me entendendo? Várias vezes eu fui ponte para casamentos. Pastor Carlos, que é secretário da geral, Pastor João da hora. Eu já fui em alguns momentos até um viaduto. Foram vários jovens que eu ajudei, porque esse é o caminho mais seguro para proteger a imagem da moça. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, a menina aqui, as duas meninas gostam de rapazes X e Y, mas elas não podem dizer: ei rapaz, você gosta de mim? Isso pode ser aonde? Lá da Cajubá. Aí, Pastor Marcelo, me ajuda aqui. Eu acho que aquele rapaz é um rapaz muito legal. Eu não acho que vale a pena eu insistir e nessa impressão que eu tenho, esse sentimento que eu tenho por ele. Eu vou tentar ver isso para você. Como é que é a explicação desse rapaz? Eu faço a ponte. Mas isso nós somos igreja, irmãos. Nós temos um comentário aqui na plateia. O Wallace, o microfone para o Wallace. Você vai lá, você vem. Só para poder finalizar. Não, por favor, irmão. Sentimento pode ser levado como evidência de Deus e aprovação do relacionamento. Não. Então eu vou responder pelo Espírito de Profecia. Pessoal, Bíblia de Profecia. Enganoso é o coração. Primeiro ponto. Enganoso é o quê? Que às vezes nós pensamos, o que nós pensamos não encontra eco no coração da outra pessoa. Não enganoso é o coração. Segundo, a Emoide diz assim: fé não é sentimento, são coisas distintas. Sentimento é o que ocorre após o resultado da fé. Mas o que a gente faz hoje na sociedade atual? Qual é a base da sociedade atual? Eu creio, eu entendo ou eu sinto? Eu sinto. Aí a gente fica dentro de um barco navegando com instabilidade, porque o sentimento ele dá algumas estruturas, dá algumas psiques. O sentimento não é que é seguro nunca, porque a base que ele teve foi instável. Entende? Irmãos, o que nós estamos falando aqui é muito complexo, porque nós estamos falando de mente humana. E eu digo para vocês, olha, por exemplo,
moça aos 17, 18 anos, será que ela pode já decidir por casamento? Eu digo que não. Não. Por quê? Porque a ciência confirma que há uma parte do cérebro, lobo frontal, se não me equivoco, onde boa parte dos neurônios ainda não estão preenchidos, não estão completos. Então, esses neurônios, eles cumprem a função de determinar a capacidade de decidir. Então, aos 17, 18, 19, até os 20 anos, em alguns casos 21 anos, o ser humano, nesse caso, a psique humana, não oferece condições de ele decidir se o João, a Quitéria, a Maria, ou seja, é a mulher para ele, para toda a vida. Então, a Irmã White, corroborando a ciência, ela diz assim: entre os 10 aos 20, nenhum homem ou mulher é capaz de decidir quem vai ser seu companheiro por toda a vida. Está escrito isso. Então, essa questão de guia seguro, quando é que eu tenho certeza? Sentimento não é guia seguro. E o texto diz: enganoso é o coração. O texto diz também assim, no verso 16: do homem são as preparações do coração. Não é isso? Mas, pessoal, no mundo, vamos abrir um jogo aqui, papo reto, né? No mundo onde a gente, eu estou colocando entre todos aqui, ficamos só no seriado. Moça só fica no seriado romântico, né? Certo? Então, Dorama evangélico. deixa eu até acrescentar. Teve uma, só que foi na pergunta do vestuário, que era se era pecado ouvir K-pop. Sabe o que é K-pop? É música coreana, vamos falar assim em geral. São os grupos coreanos. Que tem a ver com dorama também, sexo, nada nesse contexto. Vamos lá. Pessoal, o campo da música era relacionamento. Pessoal, olha, a questão da música é algo muito delicado. Eu até digo a vocês que se tem um assunto complexo, extremamente complexo, é a música. Por quê? Porque a música, ela transmite, ela provoca sensações. Ela mexe no nosso sistema cardiovascular. Ela mexe no ritmo cardíaco. Então, estudar música, falar música aqui entre nós aqui, é começar a navegar assim em águas tão profundas, sem ter conhecimento de causa. Mas na realidade, a música é aceitável. Vamos agora fazer a mesma comparação. Uma comparação. Quando é que o relacionamento dá para seguir o relacionamento? Quando esse relacionamento dá para você uma melhor versão de você. Bom, quando é que compensa a música? Quando essa música faz de você um melhor adorador. Verdade. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar passar. A gente está tentando o máximo. Você me assustou. Para não repetir, veja. Ele está falando sobre os critérios que devem ser levados para escolher uma pessoa. Tem algumas coisas que assim é específica, veja. A gente falou sobre a oração, o sentimento, você falou. Mas essa pessoa, eu lembro que não é seguro. Então, o que é seguro? Claro, além da base bíblica. Um rapaz ou moça que é um rapaz e mãe, pode ser um bom parceiro, ele já deu o norte. Mas tem outras coisas. É importante se atentar. É importante se atentar nessa forma que ele trata os pais. Se atentar. Prestar atenção aqui. Se atentar. Olha, pessoal, aqui existe um fator um tanto relativo. Quando você tem pais que são cristãos, vamos mais claro aqui. Quando eu tenho pais reformistas, eu estou falando reformista, não é aquele que vem na igreja, mas só assistiu o culto do pastor dele na casa dele. Então, se os pais são reformistas de fato, o conselho desses pais é muito bom. Mas se o pai tem uma visão contemporânea, da cosmovisão contemporânea, nem sempre o conselho desse pai é bom. Porque eles, não, filha, vai lá, você vai para a igreja mesmo. Pode sozinha com ele, pode vir para o shopping a hora que você quiser. Eu confio em você. Entende? O conselho do pai não está bom.
Quais são os critérios, entendeu? Então, vocês querem critérios para identificar se é qualificado ou não. Acho que agora ficou melhor. Pessoal, um bom filho sempre será uma boa esposa. Uma boa filha sempre será uma boa esposa. Entretanto, existe um outro fator aqui: julgo desigual. Mas julgo desigual não é cada um de uma religião? Não. Existe um outro aspecto do julgo desigual que a gente não discute em igreja. Qual é o aspecto? São as questões de propósito de vida. Por exemplo, quantos rapazes hoje na igreja que fizeram escola missionária querem casar e não estão conseguindo casar? Conheço 3, porque as meninas não querem ser esposas de obreiro. Eu proposto igual. Isso para mim é julgo desigual. A menina é uma empresária, quer seguir a vida como empresária. O cara quer ser o rapaz quer ser missionário. Vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Então, além do amor dos pais, eles precisam ver se eles têm aspirações próximas. Não exatamente iguais, mas próximas. Senão vão estar dois numa casa que não estão de acordo. Não sei se está claro o que eu estou falando aqui. Então, é fundamental. Então, para que serve namoro? Para se abraçar, para se beijar, para ficar com uma coisa a mais. É o que o pessoal pensa. Também, né? Quero ver quando sua filha crescer. É porque ele só tem meninos. Mas veio uma pergunta também. Até onde o toque físico é permitido? Já o senhor comentou sobre isso. Até onde você pode estar com um monte de pessoas em volta e não ser reconhecido. Até onde o toque físico é aceitável? Até onde você, estando com um monte de pessoas em volta, a sua prática não seja repreensível. Ficou claro? Voltando a outra pergunta. Quando o rapaz é um bom filho, mas ele não larga da mãe quando vai casar, ele quer ser o filho da mãe para sempre. Ele é um bebê. Diferente. Porque isso acontece muito, porque isso aí eu acho que é o principal, gente. Muitas vezes as mulheres sofrendo porque o homem não quer largar a família para assumir a mulher. Eu tenho guarda-costas para sair da igreja hoje. De guarda-costas, pessoal, presta atenção. Existe má formação no ventre, não tem? E nós estamos com um problema mundial. Mundial, tá? Não é da igreja. Má formação de lar. O que acontece? É muito simples. Quando Deus mostra na Bíblia a figura de um homem, Deus apresenta a figura de um homem provedor. Certo? Quando Deus apresenta a figura de uma mulher, Deus apresenta a figura de alguém que é feminina, de alguém que ela tem todos os traços ligados à ternura, à amabilidade e coisas ligadas a esse toque delicado da vida. O que os valores o que está acontecendo com os valores da atualidade? Está havendo uma inversão de valores. E agora vem os pontos que a gente discute sobre questões homofóbicas e tudo mais, que PL não sei o que mais uma coisa, né? A questão é a seguinte, tudo está relacionado com o modo como o pai está educando os filhos e no modo como a mãe está educando as meninas. Por exemplo, vou colocar na minha casa. Meu pai educou minhas irmãs a se prepararem para se separarem. Meu pai disse assim, para se separarem. Procure um serviço, se formem, estudem, porque se o teu marido te perturbar, você dá um chute nele. Preparou ou não preparou para separar? As 3 são separadas.
Então, eu tenho que preparar o meu filho para ser um homem. E para ser um homem, ele tem que errar e acertar. Muitas vezes sozinho. Quando Deus fala sobre Cristo, olha o que ele diz assim: manteiga e mel ele comerá, até que saiba reconhecer o bem e o quê? E o mal. Interessante isso aqui? Então, o ser humano, o homem, ele tem que estar qualificado a saber o que é certo e errado e a entender que ele é o provedor. E se ele é o provedor, ele é o primeiro a estender os braços e os passos rumo aos desafios. Então, o que está acontecendo na atualidade? Os pais não deixam os filhos enfrentar desafios. Não, meu menino não vai pegar ônibus, ele vai de carro. Não sei se eu estou ofendendo alguém aqui. Não, meu menino não vai lavar roupa. Quem vai lavar roupa é a mulher dele. E até ele casar, quem vai lavar? A mãe. Aí ele fica espetado na mãe. O meu filho não pode trabalhar ainda. Meu filho tem que terminar a faculdade. Aí o camarada termina a faculdade e não tem educação financeira. Estou aumentando, pessoal? Então, o problema que está acontecendo na sociedade, que está repercutindo e incidindo nas moças, é que os lares não estão produzindo homens, estão produzindo bebês. E os lares também não estão produzindo mulheres femininas, estão produzindo mulheres provedoras. Aí as mulheres procuram um homem provedor e não acham, mas ela acha uma mulher provedora. Aí ela se entende. Então, todo o problema da sociedade atual, segundo a minha visão, porque eu já li isso, estudei, é que a célula máter da sociedade está comprometida. O modo, a postura, a condução de um pai e de uma mãe está distorcida em relação aos valores que Deus estabeleceu na Bíblia. Então, hoje, se eu quiser aplicar Salmo 128 num lar, eu vou ter dificuldade. Porque na maioria dos lares onde existe o casamento, na maioria dos casos, não vou citar um exemplo, em alguns casos, o provedor é a mulher. E quando ela não é a provedora, ela é a mola propulsora das coisas da casa. O filho, por sua vez, ele não admira o pai como homem, ele admira quem? A mãe. E a menina, por sua vez, ela não vê uma referência de marido, provedor no pai, correto? Mas ela vê em quem? Na mãe. Então, quando a gente estuda essa deformidade na estrutura familiar que o mundo está absorvendo, a gente só encontra uma causa: má formação familiar. Então, qual é a proposta que eu digo? Quer descobrir se esse cara, esse rapaz, vai ser um homem? Volta para a família dele e vê se ele é um rapaz provedor. Por exemplo, vou contar uma, mas não vou contar o santo. O rapaz foi lá visitar a moça e foram no sítio da casa da família e acabou o gás. O rapaz tinha 21 anos. Aí a mãe falou assim: seu pai não está aqui, chama seu namorado para trocar o gás. Aí ele falou assim: sim. Aí a mãe: não é homem não, é? Por que ela tem esse conceito? Não é homem não. Que o marido é. Outra coisa, eu vou na casa da pessoa e aí eu estou sentado fazendo a visita, e a torneira. Aí a irmã fala assim: desculpe, irmão, não deu tempo de
necessidade do teu filho não encontrarão meus filhos. Além disso que eu estou falando? É sério que eu estou falando? Então, essa é a questão. Quer acertar um homem? Dá uma olhadinha. Não namora com ele não. Vai primeiro lá, fazer uma conferência, ver como é que está o quintal, o portão da casa, fechadura solta, o vaso sobrando água, o chuveiro está frio, aqui não precisa chuveiro quente, né? E aí, a casa toda, o carro dele todo sujo. É aquela coisa assim, a roda do carro, roda de carro de homem, carro de homem. Homem gosta de carro, não. Mas tem mulher que está gostando mais de carro do que homem. Tem mulher que está lavando o carro, porque o marido está olhando a internet. É o único tempo que ele tem, minha irmã. Já ouvi isso, irmã. Parabéns, lava esse carro, eu vou lavar esse carro para ele. Então, entendeu, pessoal? Então, meninas, procura casar-se. Mas, vou dar uma regra assim: casem com o homem. Então a gente pode só fazer uma retrospectiva e pontuar as coisas que a gente fez. Não de forma alguma, eu acho que agora que é papo reto. Então a gente tem que pensar o quê? Provedor, alinhamento de propósitos, não é isso? Perfeitamente. O que mais que a gente falou? Vocês lembram? Não ignorar a questão da oração. A questão da oração, a É questão importante, espiritual. mas se aconselha com os próximos da pessoa. E a questão do sentimento, né? De não levar só para o sentimento. Não é que não pode ter sentimento, né? Isso só para ficar claro, registrado, sem sentimento. né? Não, você não pode deixar que o seu sentimento seja o seu único guia. Claro? Mas você tem que gostar, senão não vai virar. Senão a gente vai procurar um que aí a produza uma pessoa para responder tudo que você quer. Então, indo bem aí, o Vamos seguinte. lá, vamos recapitular. A pergunta é: qual a melhor forma de conseguir se certificar que o relacionamento está dando certo? Primeiro, o relacionamento está dando para você a melhor versão de você. Positivo. Segundo, nós falamos aqui, a oração não deve estar afastada desse propósito. Terceiro, você deve se aconselhar com pessoas que estão próximas dessa pessoa, porque essa pessoa é que conhece a realidade daquela pessoa. Eu tenho várias histórias de pessoas que gostavam de outras, pensando que elas eram alguma coisa e realmente elas não eram. Bom, vamos lá. Primeiro, uma melhor versão de você, oração, se aconselha, procura se informar com as pessoas próximas, tá? E procura verificar. Aí não é que fala sobre isso, como é o comportamento dele nas atividades que são pertinentes a um ser humano chamado homem. Aí, vamos lá. Vamos lá? Vamos encerrar aqui? Vamos cantar. Amanhã vai ter mais momentos. Sobre esse assunto também tem.